A paz do Senhor Jesus, minha amada, o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero compartilhar um texto que se encontra em Lucas, capítulo 18. Uma palavra bastante conhecida, mas que com certeza o Senhor falará aos nossos corações. O Senhor Jesus relata uma parábola dizendo o seguinte, que numa certa cidade havia um juiz que era iníquo, ele não temia a Deus, ele não respeitava os homens, e também existia nesta cidade uma viúva, e ela estava com um problema, uma causa para ser resolvida, e ela sempre ia até o juiz para que ele resolvesse a sua causa. Mesmo ele sendo iníquo, mesmo ele não temendo a Deus, mesmo ele não respeitando os homens, ele disse que iria resolver o problema daquela mulher para que ela não lhe importunasse mais. E aí o Senhor Jesus completa a parábola. Porventura o nosso Deus, o juiz de toda a terra, o justo juiz, não fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite a ele? Eu e você, minha amada, clamamos ao Senhor e não podemos desistir. Não podemos desistir, não podemos deixar de perseverar. A palavra de Deus diz em Efésios 6:18, ela nos traz um estímulo para que nós possamos orar em todas as ocasiões, ou seja, quando as coisas vão muito mal, devemos orar, mas quando elas estiverem igualmente muito bem, nós devemos orar também. E aí o texto prossegue dizendo que essa atitude deve fazer parte da nossa mentalidade diária, para toda a nossa vida. Ao invés de entrar em desespero ou de sentir-se sozinha, devemos orar. Orar aquele que nos ouve, orar aquele que tudo executa por nós. O nosso Deus é o justo juiz, essa causa que aos meus olhos e aos seus olhos parece impossível. Para o nosso Deus é nada, porque Ele é especialista em fazer milagres e por isso nós podemos crer e por isso nós devemos perseverar em oração. Coloque suas emoções, pensamentos e todo o seu ser diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, pois Ele com certeza ministrará a segurança e a paz que tanto nós precisamos para enfrentar as batalhas da vida. Louvado seja Deus. Uma outra forma de nós perseverarmos, que nós precisamos, é perseverar na fé. Hebreus 12:1. Então, em Hebreus 12:1, nós encontramos um texto que nos orienta a perseverarmos na fé. Então, nós temos que perseverar na oração, nós temos que perseverar na fé. Então, todos os dias, muitas pessoas estão observando a nossa vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar. Se é intencional ou não, o Senhor sabe. Mas nós precisamos perseverar na fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que perseverar, olhando, observando tantos exemplos ao longo da palavra de Deus. O desta mulher, desta viúva de Lucas 18, ela perseverou porque ela tinha fé. Ela sabia que a perseverança de ir lá até o juiz todos os dias para que a sua causa fosse resolvida é porque ela cria, ela acreditava, ela tinha fé que seria resolvida e o juiz resolveu a sua causa, lhe deu causa ganha, porque ela perseverou. Então nós temos que perseverar até que alcancemos a bênção do Senhor, aquilo que nós precisamos, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área dos relacionamentos, que o Senhor nos ajude a perseverar em todo o tempo. Uma outra forma de nós perseverarmos e que precisamos é na palavra de Deus. Nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Apocalipse 3:10. A palavra de Deus diz que bem-aventurados aqueles que leem a palavra, aqueles que ouvem, mas que muito bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra de Deus. Então nós precisamos perseverar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos perseverar. Leia Apocalipse
veja o que está dizendo aqui nesse texto, para que você tenha o entendimento da palavra de Deus, para que eu tenha o entendimento da palavra de Deus, é necessário que eu esteja lendo, meditando, buscando esta palavra que é viva e eficaz. E uma outra forma que nós precisamos também é perseverar na própria esperança. Romanos 8, 25, leia esse texto que vai falar como nós devemos perseverar na esperança. Nós sabemos que não é fácil e não é simples também. Parece que falando tudo se torna simples. Mas quando nós perseveramos na fé, quando nós perseveramos na oração, quando nós perseveramos na busca ao nosso Deus, meditando na palavra, lendo a palavra, confiando na palavra e perseverando na esperança, nós vamos ver que todas as coisas são possíveis, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete a sua palavra em nossos corações. Seja muito abençoada, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, que esta causa que você tem buscado ao Senhor, como aquela viúva buscou aquele juiz, busque ao Senhor, perseverando em todo o tempo, perseverando para que o Senhor entre com providência. Nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que tem olhado para nós, Ele sabe o que vai dentro de cada uma de nós e Ele entrará com misericórdia, mas persevere, ore ao Senhor, busque a face do Senhor, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor e tenha fé. Peça ao Senhor para fortalecer a sua fé, peça ao Senhor para lhe ajudar a perseverar na esperança, porque aqueles que esperam em Deus jamais serão envergonhados, aqueles que esperam em Deus jamais serão decepcionados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele nos ama e Ele cumpre a sua palavra em nosso respeito, a nosso respeito e em nossa direção. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que este clamor que você tem colocado diante dele, a boa mão do Senhor se estenda sobre você e te dê a vitória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.